De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, e pode não parecer, mas se juntar aqui tem um século. Mais ou menos isso. E falando em um século, acho que a gente tem um pouquinho mais do que isso de registro histórico da nossa cidade, desconhecido, perdido, aí em registros separados, e que hoje, como desafio, a gente começa a juntar. Sim, sim. Não é? Do segundo bloco, a gente combinou do seguinte: fazer esse grande salto de desenvolvimento da história da nossa cidade com a chegada do grande monstro de ferro. Sim. O que foi isso? A Maria Fumaça, né? A Maria Fumaça. O trem que dividiu a história, né? Uhum. Onde o trem de ferro chegava, ele dividia a história. É preciso lembrar que nós éramos um simples distrito. A cidade era Peçanha. O governador Valadares pertencia ao município de Peçanha. Aqui, no aspecto religioso, por exemplo, a gente tinha o bispo mais próximo, era o arcebispo de Diamantina. Aqui era regido pelo bispo de Diamantina. Olha quanta distância nós tínhamos, né? E nós tínhamos, então, o bispo que mandava aqui na cidade era o bispo de Diamantina, entre aspas. E o prefeito que mandava aqui era o prefeito, né, de Peçanha. Bem, a cidade, então, ela... casuisticamente, ela, a partir de 1920, ela experimenta um grande crescimento, mas antes disso, bem antes, ela começa já a experimentar esse monstruoso crescimento, porque o trem, onde ele chegou no mundo inteiro, Evandro, ele causa um rebuliço, ele causa uma transformação total da sociedade, total, absoluta. Ele foi o meio de transporte que mais causou transformações e impactou a vida das pessoas. Então, a questão de poder se transportar para outros lugares de uma forma muito rápida, entre aspas, mas que para aquela época era avançadíssimo, e junto com a ferrovia, paralelamente a ela, surgiam os fios do telégrafo, que eram alimentados por dínamos e que traziam a comunicação. Então foram duas grandes conquistas para o distrito que nós tínhamos aqui, o distrito de Figueira, era assim chamado. Outra coisa, Figueira, de onde é que vem esse nome? Aí falam, uns falam que tinha isso, tinha aquilo, que aqui tinha pé de figo, demais, não era nada disso. Nós temos uma espécie que ainda existe. Na orla da ilha é possível ver, e na orla do bairro São Pedro é possível ainda ver, no Santa Rita também algumas, a gente pode ver uma espécie de uma árvore. Ela é muito grossa e ela desce uma espécie de uma barbatana. Tipo um cipó. Isso, e se você quebra a folha dela, dá uma espécie de leite, uma folha grande. Essa chama Figueira Brava, que os nossos pais chamavam, os avós chamavam Figueira Brava. Ela, na verdade, essa espécie de árvore, ela chama-se Ficus elástica. Aquela folha era usada para curar pequenos cortes, quebrava-se e passava num corte e tudo. Então ela criava uma película, como se fosse uma película protetora. Então, ok. Essas ficus elásticas que nós temos ali na orla do Rio Doce, algumas delas com certeza têm mais de 100 anos, com certeza quase 200 anos, daí até mais, possivelmente. Então elas assistiram toda a história do nosso município. É por causa dessa descrição que a gente vê nos antigos mapas do Exército, por exemplo, falando que o distrito onde está o quartel do Porto de Dom Manuel, ele está ali próximo a um porto de Figueiras, onde param muitas canoas. Pode ser um porto de Canoas, alguns falam um porto de Canoas, próximo ao maciço rochoso da Ibituruna, em frente a uma ilha. Tem toda uma descrição. Né? Falava assim, uns falavam maciço rochoso da Boturuna ou Ibituruna. Boturuna, como costumam os índios dizerem. Então, assim, a gente vê que se está descrevendo o maciço da Ibituruna, a ilha o Rio. Provavelmente o bairro São Tarcísio, onde a primeira localização desse quartel estava. Bem, até aí era uma cidadezinha de nada que nós tínhamos. Nós temos pouca coisa, pouco movimento, esse distrito da cidade de Peçanha, mas a partir de uma data específica, que é o dia 15 de agosto de 1910, para o monstro. O trem chega ao Governador Valadares. É a inauguração da estação ferroviária de Figueira. Há estimado um público de 200 pessoas que moravam aqui no distrito para ver a chegada do monstro. Eles falavam literalmente era um monstro de ferro que estava chegando. E ela chega aqui. E ao fazer isso, vindo do Espírito Santo para cá, nós ganhamos então uma ligação, um umbigo com o mar.
Às vezes a travessia de trem de Figueira ao Espírito Santo, até a beirada lá, do porto lá até Vitória, nós tínhamos uma travessia de 2 dias e meio. Porque pegava Sério? rebanho pela... Ah, tá, porque o rebanho tinha que parar, desembarcar. Então, aí o trem parava muito a miúde, em pequenas paradas pela estrada de ferro afora, para carregar, descarregar. Ou seja, mas se tratava, a partir de 1910, o governador Valadares podia receber quase que semanalmente revistas importadas do mundo inteiro que chegavam através dos navios ao porto de Vitória. Então, desde aquela época nós tivemos uma atipicidade. Valadares é uma cidade atípica. Nós não temos comida típica, nós não temos dança típica, não temos roupa típica, não temos nada típico. Tudo que é atípico. Porque ao abrir esse umbigo com o mar traz toda uma riqueza que vem do exterior. Toda a informação cultural. Isso. Uma capital que fica à beira do mar, como era Vitória, como é ali, trazia toda aquela bagagem. Isso tudo botado nos trilhos dos trens, chegava com 2, 3 dias a governador Valadares. Então, nós tínhamos avanços que nem a capital Belo Horizonte tinha, porque aqui nós tínhamos o contato muito mais rápido com o mar do que Belo Horizonte, pela central do Brasil, com o Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos o contato com Vitória, que trazia... As costureiras de Figueira tinham acesso a revistas de moda, a revista francesa Fonfon, que era a revista de moda da época, que traziam moldes e tudo. Elas não sabiam ler uma gota de francês, mas sabiam fazer o corte. Então, chegavam tecidos, todo tipo de modernidade chegou ao governador Valadares muito antes de nós emanciparmos de sermos um distrito de Peçanha. Mesmo sendo um distrito, nós conseguíamos essa emancipação. Distanciamento. Ou seja, Peçanha continuou ficando uma roça, porque a partir do momento que o governo do estado determinou que faríamos uma ferrovia ligando o Porto de Vitória até a cidade de Diamantina, até então se cogitava na jazida de minério de Itabira, porque ela nem sonhava em existir, era 1910 ainda, já haviam pesquisas sobre aquela área. E esse traçado então começa a ser feito e chega aqui. Ele para aqui perto de Patinga porque começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Então Valadares usufrui muito, porque entre duas grandes guerras a ferrovia praticamente ficou parada. Então nós temos aí governador Valadares tendo uma saída para o mar. Se tratava dor de dente, lá em Vitória. Se buscava recurso médico, em Vitória. Ou seja, nós tínhamos esse contato, essa coisa de ter uma cidade cosmopolita, muito pequena ainda, mas o fato é que a população começa a dobrar. Com muito pouco tempo a cidade dobra, e a facilidade de se trazer novos equipamentos e máquinas faz com que as pessoas comecem a se instalar aqui. Outra coisa muito interessante a gente vai ressaltar, Evandro, é porque a construtora, a partir de certo período, ela começa a devastar toda a mata em volta da ferrovia para poder abrir os caminhos de ferro. Precisava de abrir o leito da ferrovia. Enfim, ela faz um grande leito para a ferrovia chegar aqui ao governador Valadares e devasta. Ao tirar a mata, afasta também os mosquitos, a febre, e começa então as pessoas poderem morar Atrai perto. pessoas. Isso. Então, a própria construção da ferrovia atrai muitos trabalhadores que dormem. Por exemplo, ao longo da Avenida Brasil havia muitas casas de pessoas que trabalhavam na própria ferrovia. Aquela Maria Fumaça da Praça da Estação, ela nunca transportou passageiros, ela era usada exclusivamente para fazer transporte de material e funcionários da então Companhia Vale do Rio Doce para abrir da estrada de ferro, Vitória Minas, desculpa, para poder abrir a estrada de ferro, a chamada Camboninha pelos funcionários. Então, por isso que a importância daquela Maria Fumaça da Praça da Estação ser um patrimônio histórico, porque ela foi a máquina que foi utilizada para abrir todo esse trajeto, desde Vitória no Espírito Santo até Governador Valadares, e posteriormente ela foi doada para Governador Valadares para ficar ornamentando a Praça da Estação. Bem, essa é a grande barato da ferrovia, ela divide a história da cidade. É uma metralhadora histórica. Eu tenho que falar porque teve a pouco, Evandro. Cara, é muito bom conhecer a história assim, é muito bom mesmo. Sim. Né? Seria interessante até propor assim, um circuito de história com alunos, Sim. né? De terceiro ano, por exemplo, das escolas, juntar e vamos fazer um aulão de Valadares ou dessa nossa região. Sim. De novo, gente, terminando o bloco, a gente só termina o bloco com música. Vamos lá de música? E vamos lá de música. Então tá, não sai daí porque tem mais. Terceiro bloco, você tá tentando respirar? Nós estamos aqui com vamos tomar uma água aqui. Arley Cândido, pesquisador e apaixonado por conhecer em músico, né? Vai ficar com música e a gente volta daqui a pouco.